Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, ao nosso canal, onde a gente busca refletir um pouco mais sobre a vida cristã, sobre aquelas eternas verdades que têm transformado corações, transformado vidas ah, ao longo de toda a história da criação. Mas eu quero começar fazendo uma pergunta para você hoje. Minha pergunta é se você é filho de Deus. Você acha que você é filho de Deus? E se você acredita que sim, por quê? Essa pergunta parece meio óbvia, né? E a maior parte das pessoas hoje acreditam que são filhos de Deus, né? Tem até um ditado comum, né? Todo mundo é filho de Deus. Mas será que isso é verdade? Será que é isso que a Bíblia ensina sobre ser filho de Deus? A questão basicamente é o que é ser filho de Deus. Então eu quero te chamar a atenção para a gente ler um texto bíblico, né, que fala sobre isso, fala como nós somos filhos de Deus, o que significa ser filho de Deus, né, e quem são os filhos de Deus, que é Romanos capítulo 8, dos versículos 12 até o 17. Eu vou ler, você pode acompanhar na sua Bíblia, mas é assim, diz o seguinte a palavra de Deus. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, você obviamente lê esse texto e percebe que o apóstolo Paulo não está classificando qualquer pessoa como filho de Deus. Então, algumas pessoas são filhos de Deus, outras não são filhos de Deus. Então, a questão é: quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Você pode dizer, mas será que a gente não pode dizer que todo mundo é filho de Deus? Porque o homem ele é uma criatura diferente de todos os animais? Não, de alguma medida, nós podemos usar a ideia de filhos de Deus no princípio criacional. Né? Se nós olharmos, por exemplo, para Mateus, na genealogia de Jesus, o evangelista classifica a ideia, classifica Adão como filho de Deus. Né? E essa filiação de Deus é porque ele foi criado. Mas o sentido que o apóstolo usa aqui, que é o sentido mais relevante da ideia de filho de Deus, não é o sentido de alguém que foi criado por Deus. É de alguém que tem um relacionamento paternal, que pode se referir a Deus como pai. E o nome disso, né, o nome dessa área de estudo dentro da teologia é a doutrina da adoção. É sobre isso que eu queria falar com vocês, porque eu acho um tema bem relevante. Então nós podemos definir ali os filhos de Deus como aqueles que foram criados no sentido universal, mas isso não é tão importante, assim, não é tão comum na Bíblia ser usado e não muda muito a sua realidade, porque no final das contas todo mundo é filho de Deus. Isso significa pouca coisa, né, para o seu destino eterno. Significa apenas um retrato de quem é o Criador. Né? Deus é o Criador de todas as coisas. Existe um outro sentido que as Escrituras usam da relação de paternidade de Deus, que é o relacionamento pactual de Deus com o seu povo. Você vai ver isso nos profetas, né? Você vai ver isso em Êxodo, Malaquias 2:10, né? Se você quiser referência. Êxodo 4:22 também. Israel é tratado como sendo o primogênito de Deus, aquele que tem a primazia sobre as outras nações, aquele que é filho de Deus, que é herdeiro. Mas essa herança de Israel e essa filiação de Israel nem se compara com aquilo que está revelado em Cristo para todos os homens. Um teólogo chegou a dizer, né, Hermann Witzel, mas por mais excelentes que essas coisas fossem, se referindo à filiação dos judeus, à filiação do povo de Deus no Antigo Testamento, ainda estão muito abaixo daquela dignidade pela qual os crentes são chamados filhos de Deus.
pois a maioria daqueles que foram chamados pelo nome de Israel e eram primogênitos, desses tais Deus não se agradou e nunca foram promovidos à herança da terra de Canaã, muito menos à herança celestial, mas ficaram prostrados no deserto, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10. Então, o que importa para nós nesse conceito de adoção, de ser filho de Deus, é aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8. Porque aqui nós estamos falando de uma filiação que tem a ver, de fato, com o relacionamento com Deus e com a vida do Espírito Santo. Para isso é bom a gente então entender o que significa adoção. Né? Tem uma definição para a palavra adoção, que é o que o apóstolo usa aqui, o espírito de adoção, no versículo 15. Existe um documento cristão, né, a Confissão, o Catecismo Maior de Westminster, que traz uma definição do que é adoção. Pergunta 74 desse catecismo diz o que é adoção. E a resposta é: a adoção é um ato da livre graça de Deus, pelo qual, em e por meio do seu único Filho Jesus Cristo, todos os que são justificados são contados entre os seus filhos, receberam seu nome, é-lhes dado o Espírito de seu Filho, estão sob o seu cuidado e providências paternais, são admitidos a todas as prerrogativas e privilégios dos filhos de Deus, são feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo na glória. Então veja a profundidade, né, dessa definição aqui. Então, como que a gente pode avaliar isso nas Escrituras? O primeiro ponto é que a gente vai observar a relação que existe entre ser adotado e ser justificado, para distinguir daqueles que não são justificados. Então, os filhos de Deus, do qual nós estamos falando aqui, é aqueles que creem. Quem não crê não é filho de Deus. Essa é a distinção básica para a gente entender esse conceito. Ou você é filho de Deus, ou você não é filho de Deus. Você é filho do diabo. Então, Gálatas, capítulo 4, por exemplo. Abra aí, eu vou ficar abrindo a Bíblia aqui. Gálatas 4, 5 diz o seguinte. Versículo 3. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, a adoção de filhos aqui está diretamente relacionada à obra de Cristo. Né? Através da obra de Cristo nós podemos ser filhos de Deus. E versículo 6. E porque vós sois filhos, Deus enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama Abba Pai. Então, por que nós podemos clamar Abba Pai? Porque temos o Espírito Santo, e esse Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, do Filho, faz com que nós clamemos Abba Pai. Então, nós não estamos falando aqui de uma adoção no sentido teocrático, ou seja, porque Deus é o nosso rei, né? Nós estamos falando adoção no sentido de relacionamento com Deus. Então, ser adotado significa ser recebido numa família em que, por natureza, não é a sua. Nós não somos nascidos como filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus, nos é dado o direito de ser chamados filhos de Deus por causa de Cristo, não por causa da nossa natureza. Um teólogo do século XVII, John Owen, ele faz um resumo do conceito de adoção em 5 características. O que significa? Primeiro, que inicialmente a pessoa pertencia a outra família. Ele falando de adoção de modo geral, né? Mas obviamente também para aplicar a doutrina da adoção. Então, inicialmente você pertencia a outra família. Agora, essa pessoa está em uma família que ela não tinha o direito de pertencer. Então, você pertencia a outra família, está numa família que não era seu direito pertencer àquela família. Há também uma transferência autoritativa e legal de uma família para outra. Ou seja, isso não é feito de maneira arbitrária, não é porque é furtado uma criança. Isso é feito uma tratativa legal dessa adoção. E a pessoa adotada, a partir desse momento, então, está livre de todas as obrigações legais da família anterior. Então, ele não pertence mais àquela família de origem, nem tem obrigações com aquela família de origem, obrigações legais. E, quinto aspecto, que por virtude dessa transferência, a pessoa é investida de
todos os direitos da nova família, todos os privilégios de pertencer a essa família. Então é basicamente o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos 12, né, que a gente leu. No versículo 12, nós somos adotados por Deus e, portanto, não pertencemos mais àquela antiga família. Qual era o problema daquela antiga família? Quais eram as obrigações? O que nos prendia naquela antiga família? Nós não somos mais devedores à carne. Não somos mais devedores à natureza pecaminosa. Não pertencemos mais à natureza pecaminosa. Não estamos mais presos nisso. Nós nascemos nessa condição, mas porque somos adotados, nós não somos mais devedores à carne para viver segundo a carne. Versículo 13, o resultado de sermos adotados, sermos transferidos dessa família, é que não vivemos mais segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Ou seja, nós vamos mortificar aqueles velhos hábitos da antiga família para nos amoldarmos aos hábitos da nova família. Versículo 13. Então, se nós mortificarmos os feitos da carne, viveremos, diz o apóstolo. Então, há um aspecto aqui subjetivo da adoção. Ou seja, o resultado de ser filho é que nós podemos experimentar a santificação. Há um aspecto que o Espírito Santo opera a partir do momento em que nós somos inseridos nessa nova família, a família de Deus. E nós chamamos esse processo que se inicia a partir do momento que você é adotado de santificação. Então, um aspecto, uma característica da adoção é que você está em processo de santificação. Então, não tem como ser filho de Deus e não estar em adoção. Porque, versículo 14, todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então, você é guiado pelo Espírito de Deus, você não vive à mercê. Você tem um tutor que cuida de você, o Espírito Santo. Então, o Espírito é o Espírito de adoção, no versículo 15, que opera um resultado dessa adoção, que é a habitação do Espírito Santo. Então, por meio do Espírito Santo, nós podemos chamar a Deus de Pai. E é a mesma coisa que nós já lemos lá em Gálatas. Então, veja que a razão pela qual nós podemos chamar a Deus de Pai é porque temos o Espírito Santo em nós que clama, Abba, Pai. E é esse mesmo Espírito que tanto clama Abba, Pai, quanto confirma em nossos corações que somos filhos de Deus. Ou seja, que podemos confiar que temos um Pai. E, além disso, ainda tem as promessas aqui do versículo 17, né, que é sobre a herança. Então, ser filho de Deus não é uma característica de qualquer pessoa. É uma característica apenas daqueles que creem. Mas aqueles que creem podem experimentar um relacionamento com Deus que é um relacionamento filial. É como um pai que é um pai se compadecendo e cuidando de seu filho. É um filho que amorosamente recebe o cuidado do seu pai e que confia no seu pai. Portanto, só quem é filho de Deus, preste atenção nisso, porque só quem é filho de Deus pode orar Pai Nosso e está de fato se referindo a Deus. Quem não é nascido de novo, ao orar Pai Nosso, pode não estar invocando o Deus Todo-Poderoso. Mas todos aqueles que são habitados pelo Espírito Santo podem ter a certeza de que o seu Pai ouvirá. Então, queria chamar a atenção aqui para o perigo da hipocrisia nesse relacionamento com Deus. Há uma grande diferença entre aqueles que são verdadeiramente crentes, ou seja, receberam o espírito de adoção, e aqueles que são hipócritas. E essa diferença é que os hipócritas jamais podem ter a certeza que quando eles clamam Pai, quem lhes responderá será o Senhor Deus. Um hipócrita, ele pode mentir na sua profissão de fé. O hipócrita pode ter um comportamento que parece de cristão. Todo mundo olha e fala, olha, como ele é piedoso. Mas o hipócrita nunca consegue orar a Deus como Pai. Porque o pai do hipócrita é o diabo.
O espírito não é o de adoção. O espírito que há no hipócrita é de escravidão. Mas, por outro lado, para você que é crente, para você que não é um hipócrita, você não apenas tem o seu pecado perdoado quando crê em Cristo. Você não é apenas declarado justo por causa da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não apenas tem o Espírito Santo habitando em você, não que isso seja pouca coisa, mas você, por causa disso tudo, está unido de tal forma a Cristo que você pode clamar a Deus Pai com as mesmas palavras que Cristo usou. Você pode chamar a Deus Pai assim como o Filho unigênito de Deus chamava. Você pode dizer, Abba Pai. E eu não sei vocês, mas para mim não há consolo maior na minha vida ou na minha morte do que o fato de saber que eu tenho um Pai, que é Deus Todo-Poderoso. Um Pai que não deixa nenhum fio de cabelo cair da minha cabeça sem a vontade dele, sem que isso não contribua para a minha salvação. Agora eu queria que você parasse para pensar em quais são os resultados, então, de crer em Deus e ser filho de Deus. Além desse próprio consolo de saber que temos um Pai. Há um resultado prático na sua vida do fato de você receber o espírito de adoção. A adoção de Deus, ela vai impactar a vida do cristão de maneira profunda. Um teólogo inglês, John Cotton, ele faz uma lista com esses principais impactos da adoção na vida de um crente. O primeiro impacto, você pode abrir sua Bíblia em 1 João, capítulo 3. Primeira epístola de João, capítulo 3. Nós vamos acompanhar juntos. Eu vou ler. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Por enquanto, esses versículos, os 3 primeiros são os mais relevantes, mas o resultado prático está lá também depois. Então, a primeira coisa que muda a nossa vida ao sermos adotados é que o nosso relacionamento com Deus não é mais um relacionamento de um réu diante de um juiz. Nós sabemos que essa é a situação de todo homem naturalmente. O apóstolo diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que o homem é ordenado morrer uma única vez, logo depois disso virá o juízo. Então, qual é o resultado da morte? O juízo. Mas para aqueles que são filhos de Deus, ao estar no tribunal, não estão mais diante de um juiz que irá condená-lo, mas de um pai. E quando você está diante de um pai, não há condenação, há proteção. Então, nos é dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. Outro resultado, ou seja, muda o nosso relacionamento com Deus, né? Esse, o ponto que eu queria colocar aqui é esse, né? Que muda o nosso relacionamento com Deus, sermos adotados, sabermos que somos adotados. Porque eu não olho mais para Deus como um juiz, eu olho como um pai. E quando eu olho para Deus como um pai, eu confio nele. Eu lembro uma das pregações que mais impactou a minha vida foi uma pregação do meu pai.
no dia da minha profissão de fé e batismo. Ele pregou, e ele pregou sobre o que é a fé. E ele usou uma ilustração que se referia ao meu relacionamento com ele. Isso me marcou profundamente, porque é basicamente assim que foi definido fé para mim a partir daquele momento. Nós morávamos numa cidade pequena, que era cortada por uma BR, né? E minha mãe trabalhava na escola, e a gente morava que ficava de um lado da BR e a nossa casa ficava do outro lado da BR. Meu pai conta que era uma BR perigosa, mas que quando ele ia buscar minha mãe na escola, ele ia comigo, de mão dada, e ele tinha que atravessar essa BR para poder chegar à escola. Ele fala que eu não olhava nem para um lado, nem para o outro. Eu simplesmente ia. Não importa o perigo que estivesse acontecendo, eu simplesmente atravessava. Se você tem um filho, você já passou por essa experiência. Em situações que podem ser extremamente perigosas, o seu filho, pelo simples fato de estar com você, segurando na sua mão, ele vai, ele confia em você. Ele é protegido, ele sabe que está sendo protegido. É assim que nós encaramos a nossa vida com Deus, pelo fato de sermos adotados. Mas também muda o nosso relacionamento com o mundo, não só com Deus. Porque não somos mais daquela antiga família, não pertencemos mais à carne, ao diabo, ao mundo. Nós pertencemos agora a Deus. Portanto, nós deixamos as obras do mundo. Nós deixamos as características, as práticas, os hábitos da antiga família e adotamos as novas práticas da nova família. Então, há uma rejeição, né, às coisas do mundo, principalmente porque era uma família de opressão. Então, nós não somos mais compatíveis com aquele antigo modo de viver. Ele diz, o apóstolo João diz no versículo 3, nós lemos aqui. Também muda o nosso relacionamento com o futuro, porque sabemos que iremos receber uma herança gloriosa. Os filhos, eles recebem uma herança. Nós não somos nós não somos filhos de criação, como costumo dizer. Nós somos filhos de fato, legalmente adotados. Portanto, receberemos, assim como Cristo, somos co-herdeiros da mesma herança. Portanto, podemos ter a esperança de que o veremos assim como ele é. Nós teremos a mesma comunhão que Cristo experimenta já hoje com o Pai, nós teremos na eternidade, porque somos co-herdeiros da mesma herança. Muda o nosso relacionamento conosco mesmo. Nós percebemos que não queremos mais continuar como antes. Nós não somos mais filhos do diabo. Portanto, a si mesmo se purifica de todo o que nele tem essa esperança, diz o versículo 3. Se nós olhamos, nós pertencemos a essa família, nós buscamos a purificação, nós buscamos a santificação, nós mudamos o olhar sobre nós mesmos. E muda, obviamente, nosso relacionamento com a igreja, lá no capítulo 14, em diante do capítulo 3 de João. O apóstolo também fala sobre esse relacionamento com a igreja que muda. Porque agora nós olhamos para o nosso próximo como irmãos da nossa igreja, né? Nosso próximo da nossa igreja. Não é que eles compartilham apenas a mesma fé, não é que eles têm hábitos parecidos conosco. Eles são de fato a nossa família que importa, a família eterna. São os nossos irmãos. E é tão íntimo esse relacionamento que o apóstolo chega a dizer que se você não ama seu irmão a quem vê, você então não ama a Deus que você não vê. Deus nos dá uma família nessa terra para que possamos experimentar a comunhão que haveremos de ter com Ele na eternidade. E se você não consegue experimentar essa comunhão aqui, não tem por que achar que experimentará na eternidade. Na igreja também somos cuidados, somos disciplinados. Hebreus capítulo 12 mostra claramente isso, né? A disciplina como um cuidado de Deus, e a disciplina acontece na igreja. Enfim, essa é a doutrina da adoção. Não é tão simples dizer que você é filho de Deus ou que qualquer um é filho de Deus. Para ser filho de Deus, você experimenta tudo isso. Então, a minha pergunta é, você já experimenta tudo isso? Você já experimenta todos esses benefícios da adoção? Olha, as portas dessa família de Deus estão abertas. Ainda estão abertas. Basta crer. Basta crer na mensagem do Evangelho. Basta confiar em Cristo. Você é adotado e poderá ser arrancado da família que
tanto te oprime no pecado, tanto te oprime neste mundo. Espero que esse videozinho te ajude a refletir um pouco sobre o seu relacionamento com Deus, sobre o seu relacionamento com o mundo e sobre a que família você de fato pertence. Muito obrigado.